Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koproski, sou advogado e estamos aqui no canal para lhes trazer algumas informações a respeito do casamento em Portugal. Mas desta feita com algumas outras informações que podem ser interessantes para um determinado grupo de pessoas, né, que tem interesse em se casar em Portugal. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria lembrar a todos vocês, para quê? Para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube, que fica do lado da janelinha da subscrição. Por quê? Porque a cada vídeo que nós produzimos e enviamos ao canal, você será automaticamente informado e assim não precisa ficar preocupado, né, e nem procurando para ver se há ou não novos vídeos produzidos aqui pelo nosso canal. Ok? Então, dito isto, vamos rodar a nossa introdução e em seguida retornamos com o material de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koproski, sou advogado e estamos aqui para tratar de um assunto que diz respeito a casamento em Portugal. Mas desta feita não é aquela situação generalizada, geral, que se aplica a todos. Nós hoje queremos esclarecer aqui uma dúvida que nos surgiu esses dias, colocada por uma pessoa interessada no assunto, e que nós, então, resolvemos gravar este vídeo para deixar claro, de vez por todas, como é que funciona e como é que isto se dá aqui em Portugal e na Europa de uma maneira geral. Nós estamos falando aqui de casamento homoafetivo. Casamento homoafetivo, aquele realizado entre duas pessoas do mesmo sexo. Dois homens, duas mulheres. O que é diferente daquele casamento tradicional que é realizado entre um homem e uma mulher. Então vamos lá. Primeira coisa, Portugal aceita ou não este tipo de casamento? É legalizado, é regulamentado em Portugal? Sim, ele é reconhecido, é regulamentado e tem o mesmo tipo de tratamento que um casamento que pretende ser celebrado entre duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, o casal tradicional. Além de Portugal, existe uma outra série de países que também reconhece este tipo de matrimônio. E eu vou dizer para vocês quais são. Nós estamos falando aqui de Alemanha, Áustria, estamos falando de Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos e, além de Portugal, evidentemente, a Suécia. Então, estes países permitem a união, permitem um enlace matrimonial entre duas pessoas do mesmo sexo. Quer que seja realizado nestes países, quer que seja realizado em algum deles, e depois você se muda, né? Casei na Alemanha, mas quero ir para a França. Ok, eu preciso chegar na França, preciso me regularizar e preciso regularizar a minha situação matrimonial. Portanto, para quê? Para que na França, se é para lá que eu decidi mudar, eu tenha também o reconhecimento do meu tipo de relação conjugal, né? É um casamento homoafetivo que precisa ser reconhecido pelo Estado francês para que os direitos sejam na seara da família, seja na seara dos bens, dos imóveis, não é? Ou seja, todas as consequências que trazem um enlace matrimonial, um casamento, devem, portanto, ser reconhecidas por este Estado no qual você não se casou. Você casou na Alemanha, mas resolveu mudar para a França. Ou o contrário. Tá? Então, tome cuidado. Fora esses países, não há na Europa o reconhecimento deste tipo de casamento. Então, se você sai de uma Alemanha e vai para um outro país da comunidade europeia que não reconheça o casamento homoafetivo, você deve procurar, na verdade, se informar primeiramente, porque tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você vier a adquirir
dentro desse novo Estado, pode ter consequências que não são as desejadas pelas partes, ou seja, por você, né, esposo e esposa. Porque a lei daquele país é diferente. Ela não reconhece que vocês sejam casados. Para eles, vocês são um homem e uma mulher, sem vínculo matrimonial. E aí começa toda a confusão, e que poderá parar nas barras da justiça, nas barras dos tribunais, para se resolver, né, num caso de um divórcio, de uma separação, de um óbito que venha a falecer, porque existem os direitos hereditários. Casamento não é coisa simples, casamento é uma coisa muito complexa. E aí terá a justiça que decidir. Por quê? Porque o Estado onde você está desejando residir não reconhece a sua união. Mas voltamos para Portugal. Então, Portugal reconhece, sim, Portugal reconhece, homem casando com homem, mulher casando com mulher. E o tradicional, né, tão conhecido, homem e mulher. Mas no caso do homoafetivo, que são os pares do mesmo sexo, né, a dúvida surgiu e me perguntaram o seguinte: mas doutor, muda alguma coisa? Me pedem outro tipo de documento? Tem que fazer prova de alguma coisa? Não, absolutamente nada. O casamento homoafetivo é tratado da mesma forma pelo Estado português como é tratado um casamento entre duas pessoas de sexo diferente. O cidadão estrangeiro precisa apresentar uma série de documentos que comprovam a sua condição, né? Que comprovam a sua cidadania, que comprovam o status social dele dentro daquela comunidade. Portanto, ele é casado, ele não é casado, ele tem filhos, ele não tem filhos, os filhos são comuns, porque muitas vezes já pode haver um envolvimento e que já existam filhos em comuns entre este casal ou não. Então, tudo isto deve ser resolvido de igual para igual, seja homem casando com homem, mulher com mulher ou homem com mulher. A tratativa do processo é a mesma. Eu preciso escolher um regime de casamento, eu preciso informar o Estado português se eu quero mudar o nome, ou se eu permaneço com o nome de solteiro, o que é uma coisa muito comum hoje em dia, e no fundo, ajuda, porque evita de você ter que trocar toda a sua documentação, de averbar uma série de registros em uma série de cartórios, né? Porque você mudou o seu nome, você mudou tudo na sua vida, dali para diante. Então, tudo isso é analisado, tudo isto é tratado antes da celebração do casamento. Por que eu digo que é antes da celebração? Porque Portugal, assim como nos outros países, existem duas fases. A primeira fase de um casamento é quando nós vamos pedir a autorização do Estado para casar. No Brasil, nós chamamos isso de proclamas. Tá? Tem um período em que eu entro com a minha documentação e peço para o cartório do registro autorização para casar. Transcorrido o prazo legal, nós somos então autorizados a realizar o casamento, a celebrar o casamento. Tanto quanto no Brasil, também nós temos aqui o casamento civil, religioso com efeito civil, a lei portuguesa também não é muito diferente neste aspecto. Normalmente o que se faz aqui é casamento sob o regime civil, ou seja, ele é realizado diretamente na conservatória, que é quem define as regras, não é, para a continuidade da vida em conjunto. Então, existe uma única diferença entre o homem e a mulher neste caso, português e brasileiro, ou seja, o homem brasileiro e o homem português. A diferenciação está nos documentos a serem apresentados. Mas sobre documentos nós não vamos falar no vídeo de hoje. Isto fica para uma próxima etapa, para um próximo vídeo. Hoje nós só queríamos entrar no objeto, que era o casamento de pessoas do mesmo sexo, e dizer que Portugal o admite e que não faz nenhum tipo de discriminação entre este tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo em relação a pessoas de sexos opostos. Ok? Então, era isso. Nós, num próximo vídeo, daremos continuidade, falaremos um pouco a respeito da documentação, que tipo de documentos são necessários, pelo menos, né, de uma maneira bem abrangente, de uma maneira bem geral, porque existem casos e casos, então quando se trata de uma análise de um processo de casamento, nós temos que tratar a individualidade do caso. Não existe uma regra que sirva para todo mundo. Isto não existe. Cada caso é um caso e desta forma deve ser tratado. Então, se você tem dúvidas sobre este tema,
ou se tem dúvidas sobre a questão de documentos, aqui embaixo segue o nosso Instagram, podem enviar as suas dúvidas para o Instagram. Na nossa paginazinha de introdução, que rodou no início do vídeo, vocês têm o nosso site, vocês têm o nosso e-mail, vocês têm o nosso WhatsApp e, mais uma vez, o nosso Instagram. São estes os canais que nós disponibilizamos para que vocês possam entrar em contato e iniciarmos uma tratativa, tirarmos as primeiras dúvidas e depois darmos continuidade a um processo. Aqui no canal do YouTube, quer enviar comentários, quer enviar sugestões, ok, perfeito, tudo bem. Mas nós não tratamos de casos específicos e casos particulares, dúvidas particulares, aqui no canal do YouTube. Isto é feito na privacidade, porque o seu caso é seu caso. Ele não diz respeito a mais ninguém. Ok? Dito isto, vamos encerrar por aqui. Vamos à nossa página de agradecimentos e de informações e desejamos que Deus nos permita reencontrar em breve. Um grande abraço a todos, muita sorte, muito sucesso.